O programa Imprensa Livre, nesta semana, está fazendo excepcionalmente as suas entrevistas em plena manifestação na Candelária. Neste momento, o país passa por uma grave crise política, aonde os reacionários não satisfeitos com os avanços que o país conquistou nas últimas décadas, quer de qualquer forma interromper o ciclo progressista. Começa no Brasil esta semana um ciclo de manifestações, de mobilizações dos trabalhadores, da sociedade civil, em defesa da democracia, em defesa das conquistas que a duras penas a sociedade conseguiu. O movimento do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, de dar prosseguimento ao pedido de impeachment sem nenhum fundamento legal, aponta necessariamente para um golpe na democracia brasileira. E como se não bastasse, o vice-presidente da República publica uma carta que nada agrega e nada ajuda na defesa da democracia. Neste momento, o programa Imprensa Livre vem às ruas entrevistar e participar diretamente da luta em defesa da democracia. E vamos acompanhar cada passo, cada fato novo, cada mobilização. Vamos também escutar o outro lado, mas também o programa Imprensa Livre, neste momento, tem lado, é o lado da democracia e da justiça e dos direitos a todos. Este é o programa Imprensa Livre desta semana, encerrando um ano de muita luta e muita mobilização. Vamos a ela! Estamos aqui na Candelária com o presidente Ronaldo Leite, da CTB Rio de Janeiro, que está na organização da manifestação contra o golpe em defesa da democracia. Leite, na sua opinião, qual a importância dessa manifestação contra o golpe? Então, Madureira, nós já vínhamos construindo uma unidade das centrais em torno da questão da luta pela retomada do crescimento econômico em função da defesa dos empregos. E essa questão do impeachment, do golpe, tomou de assalto as manifestações. Por quê? Porque nós, de forma nenhuma, podemos permitir a ruptura do processo democrático. E, para isso, as centrais, os movimentos sociais vão às ruas, porque o impeachment é golpe. Essas manifestações são manifestações que vão estar acontecendo no Brasil inteiro. Na verdade, essa semana é uma semana de manifestação. Na sua perspectiva, quais são os desdobramentos a partir de hoje nessa luta em defesa da democracia? Nós estamos construindo, junto com os demais movimentos, uma grande unidade em torno da Frente Brasil Popular. E essa unidade já vem definindo uma nova data de um ato, que será no dia 16 agora de dezembro, na próxima semana, onde haverá em todos os estados do país um ato, né, para derrotar o golpe em defesa da democracia. Então, para nós, a mobilização nas ruas é que vai ser fundamental para poder ajudar a não permitir de forma nenhuma que haja um golpe nesse país. Não tem como fugir da pergunta, afinal é o fato político da semana. Qual a sua interpretação, qual a sua leitura da carta do vice-presidente da República? Bom, ali, sinceramente, foi uma declaração para nós muito infeliz do vice-presidente da República, porque não é possível, a forma como nós estamos travando o debate em torno da luta em defesa da democracia não permite que nos momentos mais agudos de luta você venha ali o vice-presidente e trazer essa deslealdade para com a presidente da República. Por isso foi uma deslealdade. Então, a luta pela Frente Ampla, a construção da Frente Ampla contra o golpe é um exercício de engenharia. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador e o prefeito da capital são contra o golpe, se manifestaram publicamente contra o golpe e estão discordando publicamente dessa posição nacional de alguns setores do PMDB. Paralelo a isso, infelizmente, aqui no estado existem contradições. Mas veja,
É importante esclarecer para a população que uma coisa é a luta contra o golpe, em defesa da democracia, e outra situação são as realidades específicas dentro do Estado. Como diria, cada coisa no seu lugar. Como que você enxerga a construção da Frente Ampla, a importância da construção da Frente Ampla aqui no Estado do Rio de Janeiro? Então, o foco da nossa luta nesse momento é para impedir o golpe. E para impedir o golpe nós estamos buscando construir uma frente ampla, patriótica, com todos aqueles setores que, embora contraditoriamente e pontualmente nós tenhamos grande diferença, mas que se manifestam contra o golpe. Esse é o caso do governador do estado, é o caso do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que estão já fazendo declarações contra o golpe. E nós somamos e buscamos que cada vez mais se amplie essa frente em defesa da democracia. Se eles estão em defesa da democracia, nós estamos numa frente ampla e democrática, patriótica, para defender o nosso país. Quais são as principais reivindicações dos trabalhadores na proposta de saída da crise econômica do país? Nós entendemos que o ajuste fiscal que está sendo promovido pela equipe econômica do governo está fazendo com que os trabalhadores paguem pela crise. Nós compreendemos que se há crise, ela não foi provocada pelos trabalhadores. Por isso, existem diversas saídas, como a taxação das grandes fortunas, por exemplo, que é uma das saídas para a crise, mas de forma com que não sejam os trabalhadores que paguem pela crise. Diversas outras, nós compreendemos que nós não podemos jogar sobre as costas dos trabalhadores o peso da crise econômica. Leite, muito obrigado. Força na luta. Estamos aqui com o presidente nacional da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, que também está na linha de frente nacional defendendo a democracia contra o golpe. Adilson, como é que você vê essa conjuntura de ataque à democracia? Olha, eu diria que o Brasil vive um momento bastante delicado. Nós estamos diante de um clima de instabilidade política e tudo vai dando conta que a direita derrotada não aceitou o resultado das eleições. E assim se movimenta no sentido de promover um golpe contra a democracia. Eu penso que esse movimento de rua, sobretudo diante da compreensão que a classe trabalhadora tem acerca das mudanças políticas iniciada por Lula, continuada por Dilma, dão sentido à nossa causa. A bandeira da democracia ganha centralidade e penso que mais do que nunca é justo levantar a bandeira da soberania, da valorização do trabalho, para que a gente possa recuperar um tempo novo de liberdade e de um olhar especial para um povo que acreditou em um projeto e que, de fato, esse projeto precisa ganhar consequência. E nós só vamos conseguir isso se nós nos livrarmos das amarras dessa tentativa, desse ensaio golpista que está se processando a todo custo por parte de uma elite conservadora. Adilson, na sua visão, qual é a melhor tática para derrotar os golpistas? Olha, nós temos que construir uma grande frente ampla. Eu diria que a democracia é um somatório de valores daqueles que buscaram construir uma condição nova. Nós já enfrentamos a ditadura, lutamos pela democracia e a viragem política ela foi possível a partir da construção dessa democracia. A democracia é algo imprescindível. Os trabalhadores sabem o quanto tem impactado nas suas vidas esse período novo que nós passamos a viver, sobretudo a partir desse momento da qual nós conseguimos, na democracia, eleger um operário presidente da República. Eu penso que o legado de conquistas, a política do salário mínimo, os programas sociais, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, dá sentido, justifica mais do que nunca que a gente possa levantar efetivamente a defesa do país para que o Brasil, de fato, se livre das amarras do golpismo e possa se tornar, de fato, a nação promissora para os nossos sonhos, para que a gente possa ver um Brasil mais humano e menos desigual. Os juristas, essa semana, fizeram uma reunião com Dilma e afirmaram categoricamente que não há fato que comprove a vinculação da presidente Dilma a nenhuma irregularidade.
Ainda assim, o Cunha resolveu abrir o processo, dar encaminhamento ao processo. Você enxerga isso como uma forma de tirar ele do centro das atenções? Não, é verdade. A posição do presidente da Câmara dos Deputados se mostrou hostil a uma perspectiva de uma transição mais avançada. No entanto, ele advoga a tese de uma agenda extremamente conservadora e, sob o olhar das reivindicações da classe trabalhadora, diria uma agenda extremamente regressiva. O Cunha advoga da tese da chantagem. Ele não reúne condições morais e políticas para pedir o impedimento da presidenta Dilma diante de todo o seu atestado, né, vinculado a um esquema fraudulento da qual a melhor opção por parte do Cunha devia ser pedir para sair. Eu acho que a sociedade reconhece que o Cunha é algo de mal para o conjunto da sociedade. Portanto, nós teríamos que fazer valer com que, de fato, fosse possível construir um movimento para tirar o Cunha do comando do Congresso e abrir um tempo novo de perspectiva que, com certeza, não vai ser ferindo a democracia que nós vamos conseguir pautar uma agenda positiva. A própria classe trabalhadora compreende muito bem isso, tanto é que na semana passada um encontro de trabalhadores e empregadores sumou-se à ideia da construção de uma carta compromisso, um manifesto intitulado Compromisso pelo Desenvolvimento. Nós temos que vencer etapas. A etapa central que ganha centralidade na luta política nacional é a defesa da nação brasileira, é a defesa do mandato constitucional da presidenta Dilma, que passa por uma luta incessante contra essa tendência golpista. Nós vamos superar, acredito, estou confiante que a batalha das ruas vai ajudar para que a gente possa sacudir a poeira e dar a volta por cima. Adilson, obrigado e boa luta. Estamos aqui com Paulo Faria, secretário de imprensa da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, seção Rio de Janeiro, que também está aqui na organização do movimento contra o golpe em defesa da democracia. Paulo, como é que você vê essa conjuntura e a perspectiva de uma saída positiva para os trabalhadores? A conjuntura é muito difícil para os trabalhadores nesse momento. É uma quadra política bastante recessiva, reacionária, com uma possibilidade muito grande desses setores que perderam as eleições e não ficaram satisfeitos com o resultado, de querer, através de mecanismos escuros, impor um golpe e, com esse golpe, impor também retrocessos naquilo que a gente pouco avançou nos últimos 12 anos. Então a gente vê esse quadro com muita preocupação. E na sua interpretação, qual o melhor caminho ou qual a melhor tática para vencer essa batalha? Bem, o caminho que eu considero importante, que a gente tenha a compreensão que esse momento exige, é de unir as forças populares, democráticas e progressistas num movimento nacional para resistir contra essa tentativa de impor um impeachment à presidenta Dilma e, consequência disso, é uma ruptura democrática. Então eu considero que o passo mais importante nesse momento é a união das forças políticas comprometidas com a democracia, comprometida principalmente em fazer com que esse país continue avançando. E uma tática que eu considero mais acertada é dar um passo de cada vez. Não vamos querer, entendeu, fazer com que a gente chegue ao fim sem ter passado antes pelo meio. Então, eu considero que a gente está no caminho certo, num processo de acúmulo de forças. A iniciativa da Frente Brasil Popular, esse ato que acontece hoje no Rio de Janeiro, com característica de ato nacional, é um passo muito importante, que ele também se reverbere nos outros estados, como tem sido feito, e que a gente vá acumulando forças, porque esse movimento dos trabalhadores tem feito com que outros setores da sociedade se manifestem, como foi o caso agora
de vários juristas de renome que anunciaram a posição nacionalmente contra o golpe. Então isso tem sido fundamental, é uma tática acertada, um processo de acumulação de forças, porque é muito difícil combater esses setores, porque eles, além de muito dinheiro, têm muito poder. Então eu posso concluir pela sua fala que a carta do vice-presidente da República veio de uma hora errada. Bem, eu penso assim, se o vice-presidente da República precisa fazer uma carta para falar com a presidenta, o que eu deduzo disso é que ele está mal colocado, porque ele está numa sala ao lado da presidente, que era somente atravessar. Então eu acho que não só veio fora de hora, como fora do contexto, né? Porque ele é vice-presidente da República, tem autoridade suficiente para dialogar com a presidenta. Mas eu tenho assim a convicção disso tudo faz parte do enredo. Tudo faz parte de um enredo. Essa carta, ela tem o seu objetivo, né? Que é de se deslocar para um outro campo, né? Acho que o vice-presidente precisava de um motivo, né? E esse motivo ele encontrou na carta dele, né? É isso. Uma opinião. Na sua experiência, hoje aqui na verdade é a manifestação que dá largada à luta em defesa da democracia. O que está previsto para os próximos dias? O que está sendo construído para garantir o resultado democrático e a defesa da democracia? Ora, dia 16 já tem uma agenda da Frente Brasil Popular. Isso é um ritmo que tem sido feito constantemente, desde o lançamento lá em Belo Horizonte. Me parece, Madureira, que esta vai ser a tônica, né, daqui para frente. Até porque eu tenho uma compreensão de que esses setores, na verdade, eles estão mirando 2016. De fazer com que 2016 lhes dê um resultado eleitoral esperado, ou seja, que no final da apuração eles derrotem o campo do governo e assim se imaginarem fortes em 2018. Então, 2016 vai ter muita luta. Vai ter luta toda semana e no Brasil inteiro. Que venha um ano novo, com muita batalha e muita luta. Obrigado, Paulo. Muito obrigado e ano novo de paz e guerra. Estamos aqui com o presidente estadual da CUT Rio de Janeiro, Marcelo Rodrigues, que também está na linha de frente na luta contra o golpe em defesa da democracia. Marcelo, como é que você vê a vida dos trabalhadores nessa tentativa de interromper um ciclo progressista no país? Eu acho que é exatamente esse o caso e os trabalhadores estão dando a resposta na rua. As centrais sindicais, quando convocam os trabalhadores, é por isso, é para dizer que a gente precisa avançar, que nós temos que discutir sim a política econômica, avançando e colocando em pauta a política econômica que ganhou a eleição. Agora, de forma alguma, romper com o regime democrático. Discutir o governo, debater com o governo, não significa rasgar a Constituição Federal. E isso os trabalhadores estão deixando claro na rua. Não tem como não perguntar, afinal de contas, é o fato da semana. A carta do vice-presidente da República ajuda ou atrapalha nessa conjuntura? Eu acho que nem ajuda nem atrapalha. A carta do vice-presidente da República não tem poder de gerar nem acabar com um só emprego. É problema do Palácio, é problema interno do governo e o governo tem que resolver internamente. O que a gente não pode é fazer com que a carta do vice-presidente, as declarações do presidente da Câmara, que nada disso dê um clima de pessimismo num Brasil que vem avançando muito. O que a gente acha? Tem muito mais para avançar, mas ninguém nega os avanços significativos que nós tivemos. É só pensar o que era o salário mínimo e o que é o salário mínimo de hoje. Um bom presente de Natal seria fora a Cunha? Olha, o Papai Noel podia vir com um saco bem carregado. Levar Cunha, Levi, Cátia Abreu, eu acho que tem bastante fora para a gente arrumar. Um bom presente de Natal é voltar a gerar emprego e voltar a ter investimento nas empresas nacionais.
E como é que é a perspectiva daqui para frente? Qual é a agenda a partir de hoje na defesa da democracia? Eu acho que os trabalhadores deixaram isso muito claro quando estão vindo para a rua em grande número, quando tem ato acontecendo, tem reunião acontecendo, tem debate acontecendo. São os trabalhadores dizendo o seguinte: vai ter uma agenda positiva. E se o governo não traz essa agenda positiva, nós vamos gerar e vamos criar essa agenda positiva na rua. Daqui para frente tem muita luta. Agora, disposição, sem dúvida, não falta em ninguém. Marcelo, obrigado e boa luta. Valeu. Estamos aqui com Ana Paula, diretora do Sindicato dos Empregados do Comércio do município do Rio de Janeiro, que cuida do patrimônio deste sindicato. Mulher lutadora que também está aqui hoje no ato contra o golpe em defesa da democracia. Ana, como que você vê a conjuntura atual do nosso país? É um momento crítico onde a democracia está em risco. Então, assim, nós, trabalhadores do comércio, a gente teme muito essa tentativa de golpe, já que o momento para o comerciário não é bom, pois por conta do ajuste, desemprego, rotatividade, afetam diretamente a categoria. Como é que você vê Eduardo Cunha patrocinando várias medidas reacionárias, homofóbicas, medidas contra o direito das mulheres, agora sendo ele, sem autoridade nenhuma, dando encaminhamento ao processo do impeachment? É como você falou, não tem autoridade nenhuma, não tem legitimidade moral, é um inimigo da classe trabalhadora, é um inimigo da democracia, é um inimigo dos movimentos sociais em si, é um perseguidor dos movimentos sociais em si, um perseguidor homofóbico. Então a gente não legitima nada que venha do Eduardo Cunha. E o sindicato está organizando alguma agenda, alguma atividade? Como é que o sindicato está se inserindo nessa luta em defesa da democracia? A gente está com uma participação ativa no Emergências, que é um movimento do Ministério da Cultura com os movimentos sociais. A gente está fazendo cine debate, várias outras agendas de cinema, de cultura, para integrar a população comerciária nessa agenda, nessa pauta e discutir a democracia, que a gente não acha que em momento algum deve entrar em risco ou seja prejudicado ou ao menos arranhar a democracia no Brasil. Então você está firme na luta, Dilma fica, Cunha sai. Com certeza, vim até vestida. Não vai ter golpe. Obrigado, Ana. Firme na luta. Está aqui conosco Raimunda Leone, diretora do Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, batalhadora, mulher negra, que está sempre à frente da defesa da democracia no nosso estado. Raimunda, como que você enxerga, como é que você avalia hoje a conjuntura do nosso país? Bem, avalio que a conjuntura do nosso país está num momento difícil, que é a questão da democracia que está em jogo e o retorno do retrocesso em nosso país. Então, nós estamos aqui nesse ato hoje defendendo o Estado do direito democrático, defendendo o interesse da classe trabalhadora e do povo brasileiro. É inaceitável o golpe que estão querendo aplicar sobre a presidência da República, que foi legitimamente eleita com mais de 54 milhões de votos. Esses votos que o povo brasileiro votou na presidenta, tem que ser respeitado. E também nós estamos aqui defendendo o desenvolvimento e a soberania do nosso país. Obrigado, Raimunda. Firme na luta. Estamos aqui com Luciana Targino, presidente estadual da União Brasileira de Mulheres do Rio de Janeiro. Luciana, como que você está vendo a atitude do Eduardo Cunha e do vice-presidente Michel Temer? É uma atitude completamente repressora, né? O Eduardo Cunha querendo impeachment, o Temer saindo pela tangente de qualquer forma, é repressora, são machistas, homofóbicos e não deviam nem estar no governo. Como é que você está orientando a UBM a partir de hoje? Qual é a agenda? Qual é o dia seguinte a partir de hoje?
Então, a agenda da UBM é participar de todas as atividades contra o impeachment, porque nós não podemos ser a favor desse retrocesso, e a mulherada na rua contra o impeachment, contra o Fora Cunha, a favor do Fora Cunha, contra a PL 5069. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma realidade que o governador e o prefeito são do partido do vice-presidente. Mas, nacionalmente, a tese é frente ampla para barrar o golpe e defender a democracia. Como é que você interpreta esta necessidade no momento? Precisamos avançar. Enquanto políticas públicas de melhor qualidade, o brasileiro ele tem que entender o que está acontecendo no momento. História é fundamental para isso tudo e a frente ampla está aí para mostrar a que veio. Você acha que podemos ter um Natal e uma virada de ano sem o Cunha na presidência da Câmara? Seria o melhor presente de Natal da mulherada, fora Cunha. Obrigado, Luciana. Firme na luta. Hoje aqui na Candelária vamos falar com Cláudia Vitalino, diretora da UNegro aqui no estado de Janeiro, diretora nacional também da UNegro. Cláudia, nesse momento, como que você enxerga a ação do Eduardo Cunha tentando interromper a democracia? O espaço dele, a atitude dele chega a ser vergonhoso. O jeito que ele faz para segurar no cargo. Já foi provado que ele roubou sim, que tem conta. E a do Paz, para nós, da UNegro, do movimento negro, representa retrocesso. Representa tudo aquilo que nós lutamos nos últimos 30 anos para poder avançar. A procura de igualdade, a procura de melhores oportunidades, a procura de sair da margem da sociedade. Nós, povo preto, favelado, somos contra tudo aquilo que representa a Cunha para a sociedade brasileira. Você interpreta que Eduardo Cunha, ao ascender à presidência da Câmara, é sinônimo de retrocesso na luta pela emancipação das mulheres, em particular da mulher negra? Principalmente porque são dados que não são meus ou do movimento negro, já dados públicos do IBGE, do IPEA. Nós, mulheres negras, que somos 52% da população, estamos abaixo de todas as pirâmides, abaixo do homem branco, abaixo da mulher branca e abaixo do homem negro. Então, para nós, mulheres negras, que morremos mais por mortes evitáveis, é um retrocesso e é um perigo para pelo pouco que nós conquistamos. Como é que está a agenda da UNegro? A partir de hoje, a manifestação começa a desencadear um processo de luta em defesa da democracia. Qual é a agenda da UNegro? O que ela está apresentando para contribuir nesse processo de mobilização? A UNegro, a nível nacional, está mobilizando todos os seus militantes e conversando com outras entidades do movimento negro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, estamos reunindo com outras entidades do movimento negro. Dia 10, estamos indo para uma audiência pública dentro do Conselho Estadual do Direito do Negro. Estamos com uma agenda no dia 17 de mobilização no Sintisprev RJ. No dia 19, estamos indo na favela fazer o grito dos excluídos, o grito dos favelados pretos, entendeu? Contra tudo isso que representa. Estaremos fazendo o Natal do povo pobre, o povo preto. É isso que a gente vai estar fazendo. Obrigado, Cláudia. Firme na luta. Estou aqui com João Batista Lemos, vice-presidente da Federação Sindical Mundial, que está na organização e na linha de frente em defesa da democracia. Batista, quais são as suas perspectivas agora nessa luta contra o golpe em defesa da democracia? Primeiro, é muito importante que a sociedade brasileira já tem muitas experiências, inclusive históricas. Sabe que o retrocesso não vai levar ao avanço das conquistas e do legado conquistado desde 2003 com a posse de Lula. Os legados foram muito grandes, sobretudo para o povo e para os trabalhadores. Esse ato aqui
foi convocado pelas centrais com a conclamação Compromisso com o Desenvolvimento. Mas não tem como desassociar com o ato em defesa da democracia, com Fica Dilma, porque desde o segundo turno, quando eles perderam no voto, nas eleições, eles não reconheceram o resultado eleitoral. Eles tentaram, as classes dominantes, um consórcio oposicionista que envolve setores do Poder Judiciário, da Polícia Federal, da mídia, da grande mídia e do Congresso, também forças externas para desestabilizar o governo Dilma e paralisar a economia do Brasil. A Lava Jato foi a operação que mais atingiu o Rio. Fechou vários estaleiros, muito desemprego. Eles tentaram paralisar a economia do país. Por isso que hoje a luta pela democracia está associada também com a luta pela retomada do crescimento econômico e do emprego. A saída dessa crise vai ser dada pelas ruas e também por uma frente ampla no Congresso. Quem vai ter que contar os votos? Qual a importância da frente ampla para vencer os reacionários que estão querendo interromper o processo democrático no nosso país? É uma importância política muito grande. Nós temos que explorar todas as contradições das forças de centro. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o governo Pezão, Eduardo Paes, mesmo o Pisciani, o Leonardo Pisciani, tem colocado que estão contra o golpe, que estão contra o impeachment, não aceitam essa saída. Acho que isso é antidemocrático. Para nós isso é importante, a construção da frente ampla. Mas o tom da saída dessa crise institucional vai ser dada pelas ruas, porque nós queremos o Fica Dilma, mas também com a retomada do desenvolvimento econômico, não como condicionante. A centralidade é a defesa da democracia, mas é necessário avançar mais para as conquistas do povo. Hoje nós estamos chegando a 9 milhões de desempregados no nosso país. É preciso retomar a indústria, sobretudo a indústria de transformação e de bens de capitais. Por isso vai ser necessário também a mudança da política macroeconômica do país. Tudo isso passa pela defesa da democracia e pelo governo Dilma. Batista, não tem como não deixar de perguntar: qual a sua interpretação sobre a carta do vice-presidente da República, Michel Temer? A interpretação é que o PMDB ele tem contradições. Ele nunca teve unido em processo nenhum. Eles fizeram um documento chamado Ponte para o Futuro, que para nós é ponte para o neoliberalismo. Nesse documento, eles preveem a flexibilização das relações de trabalho. Eles preveem privatizações. Então, para nós, isso é um retrocesso muito grande. Por isso que a gente tem que estar muito atento que as eleições de 2016 vai estar relacionado com as eleições de 2018. Nós não podemos ver só de forma taticista. É necessário a gente estar acumulando forças. É preciso fortalecer a unidade das forças progressistas, de esquerda e populares aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, não surpreende essa posição da carta de Temer. Mas é necessário lutar ainda para a gente atrair uma grande parte do setor do centro, não só do PMDB, mas do PSD e de outros partidos, para a gente derrotar o impeachment e retomar uma pauta mais positiva de desenvolvimento no nosso país. Batista, obrigado. Firme na luta. Vamos à luta. Estamos aqui com Mônica Custódio, diretora da Secretaria de Igualdade Racial da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Mônica, o que significa Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para a luta em defesa da igualdade racial? Um retrocesso.
O Eduardo Cunha representa um retrocesso em todas as esferas, em todos os níveis, de forma transversal, na luta dos trabalhadores, na luta das mulheres, na luta pela democracia do Brasil, na luta pela possibilidade de igualdade de condição da juventude negra. Ele criminaliza as mulheres por serem estupradas. Assim, é sem precedente o que o Eduardo Cunha representa em termos de atraso, em termos do que pode ser de pior no Congresso Nacional. Não só do ponto de vista político de atraso, mas moral, ético. Historicamente, ele superou qualquer questão. Historicamente, ele superou tudo o que houve de pior no Congresso Nacional. Ele é imbatível até aqui, ele é um retrocesso. Na sua visão, qual é o melhor caminho, qual é a melhor tática para enfrentar? Fica aqui, olha. Na sua visão, qual é o melhor caminho, qual é a melhor tática para derrotar os reacionários hoje no Brasil? Nós, trabalhadores do movimento social, do movimento negro, do movimento de juventude, nós só temos o caminho, que é esse aqui, é a rua. Não existe outro caminho. O caminho de você sustentar uma democracia ainda jovem, depois de 40 anos, construindo-a de forma ainda árdua. Nós, o ano passado e retrasado, fazíamos várias ações, ainda pela Comissão da Verdade, ainda buscando nomes de camaradas, companheiros e amigos que se perdeu na história. Então, nessa democracia jovem, o que resta para a gente, para sustentar aquilo que é nosso projeto, nosso objetivo, o nosso signo de uma nação próspera, é as ruas, nós não temos outro caminho. E é isso que nós vamos buscar, a unidade dos trabalhadores entre as centrais, movimento negro, movimento de mulheres, movimento social, para construir um caminho novo, que é o caminho de unidade do movimento social em defesa do Brasil, da soberania, da identidade do povo brasileiro, que é esse povo que luta, que brinca, que dança, que constrói esse país cotidianamente. É as ruas. Não vai ter golpe. Não pode, não vai ter golpe. Em nome da nossa juventude, em nome do que nós vivemos, em nome do que nós queremos para os nossos filhos, não pode, não vai ter golpe. Obrigado, Mônica. Um abraço. Estamos aqui com Maria Celina, militante da área da saúde e da Previdência Social, guerreira, participando também da luta em defesa da democracia e contra o golpe. Celina, como que você enxerga hoje essa tentativa de golpe através do impeachment que Eduardo Cunha abriu no Congresso Nacional? Terrível. Uma coisa que nós não esperávamos mais que voltasse. Ainda mais vindo desta pessoa, que é o Eduardo Cunha, que está sendo acusado de vários delitos. Nós não podemos e não vamos aceitar esse impeachment. Qual a agenda? Hoje é a primeira manifestação. Quais são os próximos passos? Para você, qual é o melhor caminho para enfrentar esta situação e derrotar os reacionários? Conversar com todos os trabalhadores em todos os momentos, em todas as instâncias e mostrar para eles qual será o dano para o país, para a democracia e para os nossos netos. Obrigado, Maricena. Firme na luta. Estou aqui com Beatriz Lopes, diretora da União da Juventude Socialista do Estado do Rio de Janeiro. Beatriz, como é que a juventude pretende enfrentar essa tentativa de golpe hoje no país? Bom, eu acho que para enfrentar a ofensiva conservadora que a gente tem visto no nosso país, a gente só tem dois caminhos. O primeiro é a organização da juventude e dos trabalhadores e o segundo é a mobilização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais. Eu acho que mais do que a resposta no Congresso Nacional, a gente precisa dar a resposta nas ruas também. Debater a questão do impeachment, debater a necessidade de defender a democracia, precisa ser um exercício de todos os militantes da esquerda do país. E eu acho que é mobilizando e organizando
a juventude, os trabalhadores, as mulheres, que a gente vai conseguir dar uma resposta a essa tentativa de golpe. No caso específico, na luta da emancipação das mulheres, do direito das mulheres, o que significa Eduardo Cunha? Eu acho que o Eduardo Cunha mostrou muito bem a que veio, né? No início do ano a gente ocupou, logo depois do Congresso da UNE, a gente ocupou o Congresso Nacional, porque já havia ali uma pauta que para nós da juventude é uma pauta muito cara, que é a questão da redução da maioridade penal, que ataca para além dos jovens negros das favelas, também as mães, né, que muitas vezes não têm nenhuma alternativa para os seus filhos. E pior do que isso, as mães que choram a morte dos seus filhos por conta de uma polícia militar despreparada, como foi o caso do Rio de Janeiro aqui na semana passada. E agora, algumas semanas atrás, a gente tem visto também o debate do PL 5069, que vai completamente de encontro aos avanços que as mulheres brasileiras conquistaram nos últimos anos, né? Porque é um PL que ataca o direito ao aborto legal. Então, no momento que a gente deveria estar debatendo o aborto irrestrito, debater o aborto como uma questão de saúde pública, não como meramente um direito individual, a gente ainda tem um Congresso Nacional que se dispõe a reduzir ainda mais os nossos direitos. Então, Eduardo Cunha é uma figura danosa para o movimento de mulheres, é uma figura danosa para a organização das mulheres e ele precisa ser derrotado para que a gente consiga continuar avançando nos direitos que a gente tem conquistado a duras penas. Qual é a agenda de mobilização da juventude para os próximos dias? Aqui no Rio, a gente está se organizando com o Fórum das Juventudes, que para além das juventudes partidárias, reúne também uma série de movimentos que não necessariamente se organizam a partir dos partidos políticos, mas que tem a defesa desse campo de opinião, que tem como pauta a defesa da democracia. A gente ontem já organizou uma primeira plenária na abertura do evento Emergências. Hoje a gente está aqui junto com as centrais sindicais e na quinta-feira a gente vai estar participando da reunião da Frente Brasil Popular, que para nós, na nossa opinião, é um importante espaço aglutinador dessas forças e a gente pretende também jogar muito peso para as agendas que a gente for tirar em unidade com os outros movimentos. Obrigado, Beatriz. Firme na luta. Estou aqui com Francisco Soriano, diretor da TV comunitária Canal 6 da NET aqui no Rio de Janeiro. Está participando também da luta contra o golpe em defesa da democracia. Soriano, como que você vê esses últimos acontecimentos? Pedido de impeachment encaminhado pelo Cunha, presidente da Câmara, e agora a carta do vice-presidente da República. Olha, isso tudo faz parte de um conjunto de cronológico, né, de passos que eles estão dando, sem dúvida, rumo ao golpe. Eu fui preso político, vivi os idos de 64 e era isso mesmo, não era somente os militares golpistas, eles estavam conjugados com o Congresso e a Câmara Federal, essa maioria sempre, principalmente na Câmara hoje, extremamente reacionária, que não quer o avanço social do Brasil. Eles querem tirar Dilma, não pelos defeitos que todo governo possa ter, mas pelas qualidades. A Dilma, nós sabemos, Madureira, que uma das coisas que ela fez corajosa foi assinar o decreto criando as TVs digitais em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros. Isso aí representa para eles, para a grande mídia, sobretudo a mídia entreguista, essa imprensa marrom que nós temos, um duro golpe, porque eles perderão a hegemonia e as forças populares podem adquirir o poder de se comunicar, um poder maior de se comunicar com o povo. Então isso também é um petróleo nacional. A Dilma fez aprovar também, através de um decreto, a passagem pura e simplesmente sem leilão de 3 campos gigantes do pré-sal. Com isso, as multinacionais estrangeiras do petróleo ficaram totalmente desenganadas sobre a possibilidade de ela abrir para eles leilão e eles abocanharem o mais ainda do nosso pré-sal. Foram 3 campos gigantes que equivalem praticamente a cerca de 20 bilhões de barris de petróleo. Isso significa trilhões de reais. É isso que está em jogo. É a comunicação democrática e também o nosso petróleo e os nossos recursos naturais. Na sua experiência, você já enfrentou essa situação em tempos atrás. Qual a melhor tática, qual o melhor caminho para enfrentar os reacionários? O caminho é não somente a mobilização, que é uma coisa muito importante,
mas de forma paciente organizar também o povo. Organizar e não esquecer que nós temos que ser administrativos, a gente tem que ter um planejamento, não é só botar o povo na rua, a gente tem que ter toda uma comunicação, um vaso comunicador com nossos parlamentares no Senado, na Câmara, os nossos juízes progressistas, os nossos professores, todas as categorias profissionais e também o povo no global, os camponeses, estarmos juntos para deter esse golpe. E também fazer um apelo aos militares para que não sujem as suas fardas, promovendo golpes, indo, na verdade, servir de capitães de mato, como era na época da escravidão do Brasil. Então, Soriano, muito obrigado, firme na luta, vamos à vitória. Estamos aqui na Cinelândia, dia 16 de dezembro, na manifestação convocada pela Frente Brasil Popular em defesa da democracia contra o golpe. É um momento histórico. Em 1989, a Frente Brasil Popular ocupava esta mesma praça, defendendo um projeto nacional de desenvolvimento. Décadas depois, estamos aqui para defender todas as conquistas ao longo desses anos. Os golpistas reacionários querem repetir a sua história de interromper um ciclo progressista e democrático. Hoje, 16 de dezembro, é um dia histórico na luta contra os reacionários e contra os golpistas. Estamos nas praças em todo o país defendendo a democracia. Hoje, o programa Imprensa Livre, em parceria com a Rádio Mundial News e a TV comunitária Canal 6 da NET, mais uma vez cobre esse importante movimento cívico da sociedade brasileira. Estamos na rua, cobrindo ao vivo a participação da sociedade em defesa da democracia. Estamos aqui com Orlando Guilhom, coordenador da Frente Brasil Popular no estado do Rio de Janeiro, na organização desta manifestação contra o golpe em defesa da democracia. Guilhom, qual a importância do dia de hoje para a nação? Nesse dia 16 de dezembro, a Frente Brasil Popular está nas ruas, nas principais cidades do Brasil, para manifestar o seu apoio à democracia, à legalidade democrática, ao resultado das urnas, dizer não ao golpe, fora Cunha. Nós não vamos permitir o impeachment da presidente Dilma. Nem sempre concordamos com tudo que o governo faz, temos às vezes nossas críticas, os movimentos sociais fazem suas demandas, suas reivindicações, achamos que precisa mudar alguma coisa nesse governo, a política econômica principalmente, mas isso não justifica, não há nada que justifique a abertura de processo de impeachment. Não há nada jurídico, legal, e obviamente isso foi uma manobra do Cunha, dos setores conservadores, dessa imprensa golpista, para tirar a presidente da República do seu mandato legítimo conquistado nas urnas. E é isso que hoje a Frente Brasil Popular vai dizer nas ruas em todo o Brasil. Qual o melhor caminho que você interpreta para vencer a tentativa de golpe? Olha, eu acho que, para além dos aspectos institucionais, legais, no Parlamento, no STF, né, todas as trincheiras de luta são importantes, essa batalha vai ser vencida nas ruas, né? A direita, os setores conservadores, os coxinhas, como a gente costuma dizer, ironicamente, tentaram ir às ruas agora no domingo, dia 13, e foi um perfeito fiasco. Não conseguiram no Brasil inteiro juntar 140 mil pessoas. Nós esperamos hoje no Brasil inteiro colocar 2, 3, 4 vezes mais do que eles colocaram no domingo passado. Esse é o nosso desafio, ou seja, cada vez mais trazer o cidadão, a cidadã comum, as mulheres, as juventudes, os negros e negras, a população pobre, os trabalhadores e trabalhadoras, movimento LGTB, religiosos, intelectuais, artistas, sindicalistas, todos para a rua unidos nessa grande frente Brasil Popular contra o golpe, por mais direitos e mais democracia. Estamos aqui com Janaína Maia, diretora do Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro, que também participa da luta contra o golpe a favor da democracia. Janaína, como é que você vê esse momento, o dia de hoje, dia 16 de dezembro? Qual a importância do dia de hoje nessa luta? Hoje é um dia que o movimento social, junto com o povo, consegue dar uma resposta para
não só para os inimigos que estão colocados, né, nos espaços de poder, mas também para toda a sociedade, de que nós não vamos tolerar nenhum ataque à nossa democracia. Hoje quem vem para a rua são os mesmos que vieram para a rua na época da ditadura e conquistaram o nosso direito de estar manifestando hoje. E isso é o que há de mais rico de legado que tem o povo brasileiro. Então hoje nós vamos nos fazer valer desse legado e dessa conquista de ocupação das ruas e de livre manifestação, para não só barrar a possibilidade de golpe, como também pautar mais avanços para o movimento social, né? A gente acha que esse governo ele consegue ir muito além do que já foi feito. A gente consegue, acho que esse governo é um governo que nos possibilita com muito mais conquistas para os trabalhadores e para os estudantes e para a juventude. Então hoje a nossa tarefa não é só barrar o golpe, mas também pautar esses avanços que ainda estão por vir e que a gente acha que está em condições de conquistar. Eduardo Cunha, na sua opinião? Bom, na minha opinião, o Eduardo Cunha é o retrato da corrupção, né, na política. Ele simboliza o que há de mais atrasado, né, que é justamente aqueles que bebem do poder há algum tempo, né, que é os homens com ideias atrasadas, os homens há muito tempo com os vícios da política, os homens hipócritas e demagogos que praticam aquilo que condenam. E hoje o Cunha é o símbolo desse político que é o que afasta o povo da política e que é o que representa o atraso para o nosso país. Então hoje, quando a gente pede fora Cunha, a gente também pede fora tudo que o Cunha representa e a gente pede que saia com ele, né? A gente espera que a queda do Cunha seja simbólica no sentido de que os corruptos que ainda estão lá se atentem para o poder que nós temos de decidir quem é que governa por nós e quem é que deve estar ocupando esses espaços. Estamos aqui com Paulo César, conhecido como PC da CONAN. CONAN é Confederação Nacional da Associação de Moradores. PC, como é que você vê esse dia de hoje, 16 de dezembro, essa mobilização em defesa da democracia? É um dia, para nós é um dia histórico, porque passa um filme na nossa cabeça em 3 momentos do Brasil importantes. É Getúlio Vargas, Jango Goulart e agora Dilma. Como é que você vê qual é o melhor caminho, qual a melhor tática para enfrentar os golpistas? Para enfrentar os golpistas, é povo na rua. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui nesse palco importante do Rio de Janeiro do Brasil, a Cinelândia, para poder, na rua, a gente contrapor esse golpe. Porque se não há nada que impute sobre a nossa presidente Dilma, a questão do impeachment, para nós da CONAN, é um golpe à democracia, é um golpe ao Estado de Direito dos brasileiros. Estamos aqui com Carlos Henrique Tiberiçá, presidente da Fundação Maurício Grabois, seção Rio de Janeiro, conhecido como Kaique. Kaique, qual a importância do dia de hoje na luta em defesa da democracia? Hoje é Dia Nacional de Mobilização contra o Golpe, pela democracia, por uma nova política econômica no Brasil inteiro, está dentro e fora Cunha. É um dia importante porque, inclusive, em 1976, ocorreu uma chacina na Lapa, onde assassinaram membros do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, e para nós é muito cara a luta pela democracia e nós não vamos permitir nenhum tipo de retrocesso em regimes que adotam a tortura, a falta de liberdade como meta e tal. Então nós estamos aqui na rua hoje, no Brasil inteiro, lutando por uma nova política econômica que cobre dos ricos o custo da crise e que mantenha a democracia e que exija a saída de Eduardo Cunha do comando da Câmara Federal. Para você, qual é o melhor caminho para derrotar os golpistas? Botar o povo na rua para denunciar o arbítrio, a falta de democracia, atuando em todas as frentes, no campo do legislativo, no campo do judiciário, no campo do executivo, mas fundamentalmente essa batalha se decide na mobilização do povo nas ruas, como nós estamos fazendo hoje. Estou aqui com Bernardo Brito, jovem militante do movimento social, faz parte do projeto Baixada Viva e está aqui também na luta contra o golpe. Bernardo, qual a importância desse dia para os brasileiros?
Olha, esse dia é um dia fundamental porque a população tem que vir para a rua, porque nós elegemos uma presidenta com 54 milhões de votos e toda a sociedade, as entidades que perderam, tem que respeitar a vontade dos brasileiros, né? Então, esse dia é fundamental que todos os brasileiros que tenham a legalidade na sua cabeça, que ajam de acordo com a Constituição, né, repudiem esse golpe que está sendo dado. E esse é o dia fundamental. Para você, qual é o melhor caminho, qual é a melhor tática para derrotar os golpistas? Só o povo na rua derrota os golpistas. Então hoje a gente precisa encher aqui a Cinelândia. A Cinelândia está bonita, vai estar cheia, vamos ter vários artistas, gente da cultura, gente do teatro, gente do rádio, gente da música. Eu acho que São Paulo também, os movimentos sociais, eu acho que Brasília também. A gente precisa estar com o povo na rua, estar alerta e não deixar passar esse golpe. Estou aqui com a Ana Rocha, secretária de Políticas para Mulheres do município do Rio de Janeiro, que também está na frente de batalha contra o golpe em defesa da democracia. Ana, qual a importância desse dia de hoje na defesa da democracia? Olha, eu acho que é o grito das ruas na resistência ao golpe em defesa da democracia. E as mulheres têm consciência de que só nas ruas elas fazem avançar suas conquistas. Foi assim na época da Constituição de 88, que só indo numa grande mobilização as mulheres conseguiram avançar nas suas conquistas. E as mulheres entendem que só com democracia elas podem avançar em seus direitos. Então as mulheres aqui estão hoje na praça também se somando ao grito em defesa da democracia e contra o golpe. Às mulheres interessa o avanço, a democracia, o desenvolvimento, porque só assim elas avançarão também. Então, democracia, teu nome é mulher. Estou aqui com Sônia Nascimento, militante ativa da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que também está à frente dessa luta em defesa da democracia. Sônia, qual a importância do dia de hoje para a mulher negra no Brasil? Bom, nós estamos aqui na luta contra o golpe. A gente não quer recuar nenhum passo atrás. Nós estamos com a presidenta pelos direitos que foram negados há tantos anos e hoje nós conquistamos. Para você, qual é o melhor caminho para enfrentar essa camarilha golpista? É aqui, a gente está na rua contra o golpe. Estou aqui com o Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do município do Rio de Janeiro. Márcio, como você vê o dia de hoje? Qual a importância da luta em defesa da democracia? Bom, companheiros, eu acho que é importante o dia de hoje porque a gente vive um momento de crise econômica, né? E uma crise política capitaneada por uma direita golpista que tenta a todo custo retroceder com o direito dos trabalhadores e capitaneada aí pelo Eduardo Cunha, né? Que tenta a todo momento conseguir esse processo de impeachment. E estamos aqui, os trabalhadores estão na rua para que não retroceda, para garantir que a democracia permaneça e que o governo não sofra e o povo brasileiro não sofra esse golpe aí, essa tentativa de golpe. Hoje fizemos um programa na rua, entrevistamos pessoas que querem um país livre, soberano e com democracia. O programa Imprensa Livre entende que não se pode, neste momento, ficar em cima do muro. Por isso, nesta semana, nossa participação foi na rua em defesa da democracia e contra o golpe.